Oi, gente, bom dia. Tudo bom? Como estão? Vim responder umas questões aqui que geralmente me fazem algumas perguntas muito interessantes a respeito de energias, né? Hoje, por sinal, eu acordei com aquela sensação terrível, né? Parecia que eu tinha trabalhado a noite inteira e que o trabalho não tinha sido bom, porque quando o trabalho é bom, naturalmente tudo vai bem. Mas aí eu percebi, desde anteontem, que algumas energias, algumas coisas estavam se aproximando de mim de forma mais forte, de forma mais ativa. E isso se intensificou demais de ontem para hoje, né? Durante ontem o dia inteiro. Eu me senti mal, me senti afetado. E aí, com algumas triangulações, com conversa que eu tive com um amigo novo, que é o Fábio Naza, nós estávamos conversando sobre essa coisa de absorver e de emitir energias, né? Nós somos, naturalmente, seres que absorvem energias do ambiente, dos ambientes e das pessoas, e também doamos energia. Isso é uma coisa natural, faz parte do ser humano. O ser humano, ele interage com o outro, e se, portanto, ele interage com o outro e vive em convivência com as outras pessoas, é natural que ele troque energia com essas pessoas, energias, né, com essas pessoas. E é muito curioso isso, porque as pessoas não percebem quando estão passando mal e etc. Às vezes acham que é novamente a depressão chegando. Eu mesmo pensei que fosse isso. Veja só, experiente como eu sou, trabalhando com energias, trabalhando com isso tudo, mas a gente, quando está passando pela agonia na hora, no momento, a gente imediatamente associa aquele problema que nós tivemos, e aí começamos com medo, e esse medo vai se multiplicando, e esse medo transforma a tua vida no inferno, porque naturalmente você fica achando que tudo é igual a antes, e que você não tem tuas proteções, tua forma de se livrar dessa energia, tua forma de eliminar tudo isso, ou então pelo menos minimizar. E eu também assisti uma palestra muito interessante de Anete Guimarães, que ela fala sobre as obsessões parasitárias, né? Porque todo obsessor, na verdade, lógico que tem vários outros tipos de obsessão, mas a maioria das obsessões, elas são parasitárias, né? O parasita é aquele que se conecta a você porque viu em você um excesso de energia suficiente para que ele se acople a você, para que ele se adense a você. Isso pode ser os desencarnados, tá, gente? Não são só os espíritos que fazem esse tipo de coisa. Me perdoem, eu bati aqui no tripé. Então não são só os espíritos desencarnados, mas também os espíritos encarnados. Quer dizer, eles também promovem isso a você quando você não tem tua defesa psíquica preparada. Por isso que é tão importante nós fazermos as nossas orações, nos prepararmos energeticamente para o dia, acordar com o pé direito, sempre dizer, puxa vida, tudo vai dar certo hoje. Se possível, até lançar mão de algumas técnicas que são técnicas da Umbanda, do Candomblé, né? Que são os banhos, né? As defumações, tudo isso ajuda bastante. Mas o que ajuda mesmo é exatamente identificar os pontos. E a Anete fala na palestra dela, que eu achei muito interessante, eu ainda vou preparar uma palestra sobre isso, para a gente falar muito sobre isso, mais profundamente. Ela diz que toda doença, e na realidade, desculpem mais uma vez, na realidade não é ela quem diz, mas assim, toda doença, toda bactéria, todo vírus, toda coisa que acontece, é preciso ser levado em conta cinco aspectos importantes. Primeiro é o seguinte: qual o agente etiológico, né? Quer dizer, quem causou isso? Quem é que está causando esse problema que você está tendo? Seja ele de saúde, seja ele energético. Então, quem causou? Quem causou? Esse é o primeiro. Depois, aonde? Qual foi a fonte disso tudo? Aonde foi que você adquiriu, absorveu essas energias? E por que você absorveu? Então, de que forma você pega aquilo, né? Então, você identificar quais são as formas de pegar, de adquirir determinadas energias. Muitas vezes é com os nossos pensamentos, os comportamentos, etc.
identificar quem, né? Identificar exatamente qual foi o agente etiológico, quer dizer, quem causou. Depois você entender a fonte do que causou aquilo tudo, qual é a fonte, qual é o princípio de tudo, né? Então isso é muito importante, onde é que ele se encontra. Então muitas vezes você vai em locais, você vai em determinados ambientes energéticos que termina fazendo com que você adquira determinadas energias, que eu não vou chamar de energia negativa ou positiva, porque a energia não tem energia positiva ou negativa, mas que você foi lá e você sabe que adquiriu. Ou então você recebeu alguém, você conversou com alguém, você fez alguma coisa que terminou fazendo com que você absorva essas energias. E depois, como essa doença ou essa energia deletéria, complexa e tal, como é que ela se manifesta, de que forma ela aparece em você, tá certo? Quais são os sintomas? É muito importante a gente entender as sintomáticas. Por exemplo, quando a pessoa está com energia negativa, quando a pessoa está com alguma... E aí vamos utilizar o termo energia negativa, tá certo? Só para entender, o entendimento da gente, né? A compreensão mais vasta disso tudo. Então, quais são os sintomas, né? Tristeza, agonia, sintomas de depressão, ansiedade, percepção de que nada vai dar certo, pessimismo e etc e tal. Tudo isso indica que você está com as energias muito baixas, né? Depois, qual a terapia adequada? O que é que você vai fazer para melhorar tudo isso? Então, são esses 5 pontos, quer dizer, qual o agente etiológico, quem causa, onde se encontra, qual é a fonte, depois, de que forma você pega aquilo tudo, isso é fundamental, como a doença se manifesta, quer dizer, quais são os sintomas dessa doença, tá? Ou dessa energia que você adquiriu, e quinto, qual é a terapia adequada, o que é que você vai fazer para resolver esse problema. São esses 5 pontos, que qualquer médico sabe, tá? Então, quando eu atendo as pessoas aqui, de forma muito concreta, eu vou fazendo a anamnese para descobrir os determinados pontos energéticos que a pessoa está se encontrando e que, por acaso, isso criou um processo obsessivo, um processo energético complexo e etc e tal. Em mim, eu faço da seguinte forma. Eu primeiro fico pensando, qual foi exatamente o agente etiológico? Quer dizer, quem foi que causou isso? Da onde surgiu isso tudo? Bom, pode ter sido eu mesmo, porque pode ter sido uma auto-obsessão. Eu fiz comigo mesmo aquilo que não deveria fazer, pensando coisas bobas, fazendo coisas que não deveria fazer e terminei absorvendo tudo isso. Depois, a fonte. Aonde é que eu encontro isso, né? Muitas vezes procurando determinadas situações que eu não deveria procurar. Depois, de que forma eu peguei aquilo ali? Às vezes você diz coisas que desagradam, você destoa nas energias, você cria um processo que termina absorvendo, fazendo com que você adquira todas essas energias. Há pessoas pensando em você, quer transmitir toda essa energia, porque é importante a gente entender que a energia do encarnado, a energia da pessoa que está no corpo de carne, ela é muito mais forte como obsessor do que com os desencarnados, né? Muita gente fica pensando muito, eu tenho um espírito, eu tenho um espírito. Às vezes não é um espírito, às vezes é uma pessoa encarnada que você desagradou e que ela manda o que os umbandistas chamam de macumba de cabeça para você. Você fica lá numa situação muito difícil porque você não soube lidar com aquilo tudo, não foi delicado o bastante para poder se livrar de tudo isso, e se falou, não previu as consequências. Você pode falar tudo que você quer? Pode. Você pode fazer tudo que você quer? Pode. Agora você precisa saber das consequências de tudo. Em tudo existe uma consequência. Então é importante a gente conhecer tudo isso. E como a doença se manifesta? Exatamente, através da tristeza, a agonia, né? A aflição que você fica. E depois, o que é que você faz para resolver? Bom, o que foi que eu fiz? Hoje de manhã, imediatamente identificando todos esses pontos que eu já vinha identificando, eu fiz questão de cortar todos esses pontos,
tá certo? Depois eu comecei a perceber as minhas sintomáticas, percebi que não era uma doença física nem psíquica, quer dizer, psicológica na realidade, né? Porque quer dizer, eu não estava com depressão, e aí comecei a fazer todos os movimentos para trabalhar tudo isso. Campo de força, a primeira coisa, fiz as minhas preces, fiz os meus banhos, tomei os banhos e etc. Além disso tudo, me concentrei na pirâmide, fiz toda uma estrutura de meditação e tal, e estou novo 0 quilômetro, né, para comemorar, me vestir branco hoje, para mostrar que a gente pode, a gente mesmo, sem tomar um comprimido, sem tomar nenhum agente químico, né, sem fazer qualquer ação que nos perturbe ainda mais, porque esses comprimidos, essas coisas, quando você não está doente, ele só lhe vicia a ficar com aquilo o tempo todo perto de você, porque você fica dependente de um agente químico para poder melhorar. Então, todas essas atitudes e atividades, a meditação, os banhos, as defumações, né, um incensozinho que eu acendi ali atrás, tudo isso vai acalmando, vai tranquilizando, sua energia vai voltando ao normal, você faz o seu campo de força, você pensa em coisas positivas, lê alguma coisa edificante e tudo isso vai passando e melhorando, e aí estou eu agora, graças a Deus, muito bem. Então, um beijo no coração de vocês. Querendo saber mais sobre energia, me pergunta mais, sabe? Me pergunta mais, que eu vou fazer questão de dividir isso com vocês. Quando a gente divide um bem, divide uma coisa boa com as outras pessoas, a gente está naturalmente fazendo exatamente esse bem prosperar, esse bem se alastrar. Então, se vocês tiverem interesse no assunto, quiserem saber mais, é só entrar em contato comigo que a gente vai conversar mais sobre o assunto, tá? Você pode entrar em contato através do WhatsApp, no 81998146555, 81998146555. Beijo no coração, paz, luz para todo mundo, e que todos cuidem da sua própria energia, fazendo seu campo de força, se concentrando, sei lá, seja lá da forma como você conhecer e entender, pensando positivamente, pensando no bem, pensando no amor. Show? Valeu!